o regime militar? Você provavelmente já caiu nessa discussão. E antes de começar o vídeo, é importante entender que os dois termos estão corretos, galera. Eu digo isso porque, primeiramente, foi um regime civil-militar. As pessoas esquecem do civil, já que ainda tínhamos civis no governo, e também porque existia uma pseudo-democracia. Não podíamos votar para presidente, mas podíamos votar para senador, deputado federal e estadual. Isso tudo para dar a ideia que ainda tínhamos alguma liberdade política, mas na verdade não era bem assim, e ao decorrer do vídeo vocês vão entender isso. E sim, em determinado momento foi uma ditadura, principalmente depois do AI-5, quando todos os direitos constitucionais, inclusive o direito de você saber do que está sendo acusado e também o direito a uma defesa, que é a base de qualquer democracia, foram completamente destruídos no Brasil. A Constituição foi praticamente rasgada, torturavam pessoas, matavam pessoas, então em determinado momento também tivemos sim uma ditadura. Então, pessoal, é por isso que estamos utilizando os dois títulos. Você fique à vontade para escolher o que você achar melhor, porque os dois estão corretos. Então agora podemos seguir com o vídeo. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castelli e está começando um dos nostalgias que eu considero mais importante da história do canal. Eu sei, galera, é o segundo nostalgia de história seguido, pode ser que não agrade algumas pessoas, mas espera um pouquinho, deixa eu tentar me explicar. Primeiro, eu entendo que boa parte de vocês estão curtindo sim esse nostalgia de história. Fizemos um vídeo sobre Hitler, foi muito bem aceito, tem mais de 3 milhões de acessos, like pra caralho e muito comentário positivo. Fizemos também um da corrida espacial, Guerra Fria, a galera também gostou pra caramba, o vídeo já tem mais de 1 milhão de acessos, também foi muito bem. Então assim, a gente entende que vocês estão curtindo essa pegada mais histórica. Por outro lado, o canal não deixou de falar de coisas nostálgicas. Há pouco tempo atrás saiu um que aconteceu com o Michael Kyle de Eu, a Patrulha das Crianças, um que aconteceu sobre Black Eyed Peas, o Nostalgia Expresso, nosso novo projeto sobre o Batman, sem contar o Animabits e o Animatoons que vocês tanto gostam. Teve também um novo projeto onde eu vou contar histórias nostálgicas da minha infância. Primeiro começou contando a história do canal Nostalgia, que também tá muito legal. Então ficou claro que o canal não é só conteúdo histórico. Eu já queria adiantar que o próximo Nostalgia vai ser um só sobre músicas que fizeram sucesso. Vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão curtir. Só que assim, galera, não podemos ignorar o momento político que estamos vivendo atualmente em nosso país. E um vídeo sobre a ditadura militar agora é muito importante. Eu não tô falando isso porque eu vou me posicionar politicamente nesse vídeo, não. Esse vídeo será um vídeo neutro. A ideia de verdade desse vídeo é eu trazer informação. Como eu falei no vídeo do Hitler, é muito importante que a gente veja a história, aprenda sobre a história, para a gente não correr o risco de cometer os mesmos erros já relatados e documentados. Vamos aprender com os nossos erros para não cometê-los novamente. E ó, galera, de verdade, abrindo o coração pra vocês, eu fiquei muito tempo debatendo com a equipe do canal Nostalgia pra ver se realmente valia a pena fazer um vídeo sobre ditadura militar. Porque, galera, olha o momento que a gente tá vivendo no Brasil. A situação política no Brasil está tensa pra caralho e tem muita gente brigando feio por causa disso. E isso é um tema muito delicado, porque se você fala alguma coisa bem do lado A, o lado B te ataca. Se você fala alguma coisa bem do lado B, o lado A te ataca. Então, na verdade, tá difícil falar qualquer coisa. E assim, eu tô vendo gente terminar amizade de anos por causa de política, mano. Então vamos pensar se vale realmente a pena você brigar com um amigo, perder uma amizade porque o seu amigo é mais pra esquerda ou mais pra direita. Enfim, eu realmente acho que não vale a pena. E vendo todo esse extremismo, eu me reuni com a equipe do canal Nostalgia e a gente percebeu uma coisa. Não é porque a situação do Brasil está como está que a gente não pode falar do passado. Inclusive, a gente percebeu que é o oposto. Já que a situação está assim, é a melhor hora pra gente falar disso. E repetindo, esse não é um vídeo de esquerda ou um vídeo de direita. A ideia aqui é mostrar como as coisas rolaram durante o governo militar. Assim, fatos históricos, mostrando merda da esquerda, mostrando merda da direita, mostrando merda de todo que é merda pra caralho. Porque é muito importante que a gente entenda como foi um dos períodos mais complicados da história do Brasil. Ah, mas Castelli, quem é você pra falar de ditadura, cara? O que você sabe de ditadura, caralho? Bem, de fato, eu não sou historiador nem professor de história. Só que assim, galera, pra vocês entenderem, o roteiro desse vídeo está sendo feito há mais de um mês. Eu e toda a equipe do Nostalgia estamos analisando esse roteiro várias vezes, há muito tempo. E para validar mais ainda tudo que eu estou falando aqui, tivemos sim a consultoria e ajuda de um historiador e professor de história chamado Caio Vinícius, que inclusive foi meu professor de história na época que eu estudava. Então assim, o Caio vem estudando história a vida toda. Então ele analisou e ajudou a escrever o roteiro inteiro junto com o nosso roteirista Rob Gordon. Então assim, não vamos passar vergonha, tá? Desculpa a introdução mais longa do que o comum, é que eu achei que era preciso eu falar tudo isso antes de começar o vídeo para me proteger de certa forma. Então assim, sente o seu popô na cadeira, pega um suquinho, um lanchinho e vamos aprender agora sobre história, ditadura militar. Muito bem, vocês estudaram, né? Todo mundo aqui estudou. Então eu espero que vocês saibam o básico, que assim, a ditadura militar começou no Brasil em 64, quando os militares tomaram o governo do Brasil. E foi isso que acabou o vídeo.
Não, brincadeira, é claro que isso não rolou do dia pra noite. Não foi tipo o militar acordou de mau humor. Ai, que dia chuvoso, que ódio, vou tomar o poder no Brasil. Sou militar, eu posso. Não, calma, a coisa não é bem assim. Pra você entender, o Brasil tava vivendo um momento conturbado pra caralho desde os anos 50. Quem assistiu Nostalgia de Como o Homem Chegou até a Lua sabe que nessa época estava rolando a Guerra Fria, uma disputa gigantesca entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem mandava mais no mundo. Só que assim, galera, a Guerra Fria interferiu diretamente na política interna de vários países. E em alguns casos esse impacto foi tão grande que se transformou em guerra, assim como aconteceu na Coreia, no Vietnã e em vários países da África que estavam lutando pelas suas independências. E o nosso UiBR não ficou de fora disso? Então primeiro vamos entender uma coisa, o Brasil era do bloco capitalista. Sabe capitalista? Starbucks, McDonald's, PlayStation, carro novo, então, capitalismo. Só que rolavam também vários movimentos comunistas. Então no começo dos anos 60 rolou uma puta paranoia de que esses comunistas iriam dar um golpe para fazer o Brasil se aliar com a União Soviética. E no meio de toda essa paranoia estava o nosso presidente João Goulart, conhecido também como Jango. Só que assim, entenda, o Jango, ele não era comunista. Inclusive, a família dele no Rio Grande do Sul tinha dinheiro pra caralho, vários dinheiros. Mas mesmo a família e ele não sendo de esquerda assumida, o rapaz Jango tinha algumas tendências de esquerda. E com toda a paranoia daquela época, era só você olhar para a esquerda que o rapaz já te chamava de comunista. Olhou pra esquerda, comunista, pré! Então basicamente a galera de direita começou a odiar o Jango. Isso só piorou quando ele começou a pensar em algumas medidas mais radicais, tipo fazer uma reforma completa no sistema da educação, dar direito de voto aos analfabetos. É difícil falar aos analfabetos, é difícil. Fazer uma reforma agrária e outras coisas que a extrema-direita não queria nem ouvir falar. Não fala nisso, que vai ficar puto. Então assim, se a tensão em 1960 já era grande, em 1964 a parada piorou de vez. Que assim, a mídia em geral colocava lenha na fogueira, porque muitos jornais eram contra o Jango e desciam o cacete no governo. Sim, velho, quando rolou o golpe militar, a maior parte dos jornais comemorou. Ah, mal eles sabiam, hein, como seria essa porra. Mas aí a coisa começou a fuder de vez em março de 1964, quando rolou o famoso Comício da Central, que foi um evento que reuniu mais de 100 mil pessoas. Nesse comício, o Jango fez um discurso defendendo as reformas que queria fazer, que na época foram chamadas de reforma de base. Tinha milhares de pessoas nesse comício, as pessoas estavam lá vibrando com as palavras de Jango. E como isso teve uma baita repercussão, a galera de direita foi ficando cada vez mais puta. Trabalhadores do campo já poderão então ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. E assim, a resposta ao comício da Central rolou em São Paulo com uma parada chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Você se lembra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Que reuniu mais de 500 mil pessoas. Essa Marcha da Família exigia que o João Goulart fosse tirado da presidência. E depois dessa primeira em São Paulo, várias outras rolaram em várias partes do Brasil. Agora, uma coisa bem importante, nesse mesmo mês rolou outra merda. Milhares de marinheiros se reuniram em um sindicato no Rio e fizeram um motim. Tudo isso liderados por um cabo chamado Anselmo. Eles exigiam condições melhores de trabalho e mudanças na disciplina interna das Forças Armadas. E esses marinheiros também declararam apoio à reforma de base lá que o Jango queria fazer. Bem, o ministro da Marinha, é claro, mandou prender todo mundo. Põe todo mundo na cadeia, caralho! O problema é que os fuzileiros que foram lá para prender essa galera acabaram se juntando ao movimento, falando, pera aí, vocês têm razão, pera aí, galera, a gente quer melhores condições aqui pra essa porra! Bem, quando o ministro da Marinha ficou sabendo disso, o cara ficou puto da vida e falou, quer saber? Eu não tenho autoridade, eu vou me demitir dessa porra, foda-se. Mas aí, o que o Jango ia fazer? Ele mandou o ministro do Trabalho tentar negociar com os caras. Ou seja, entenda, os militares já ficaram putos nesse momento, porque eles não queriam um civil, alguém que não tinha nenhuma relação com o exército, se intrometendo ali no negócio dos marinheiros, tal. Não se intromete, isso não é da sua assada. E eles ficaram ainda mais putos quando o João Goulart, né, o Jango, mexeu alguns pauzinhos lá para que os marinheiros não fossem punidos depois daquele motim. E isso é claro pelo fato desses marinheiros apoiarem lá as reformas de base do Jango. Aí, mano, os caras do exército começaram a espumar de raiva, velho. Eles começaram, filho da puta! Eles se sentiram completamente humilhados e sem autoridade nenhuma. Foi aí que eles decidiram que era hora de restaurar a ordem no Brasil. E é nessa hora que eu preciso contar também um pouquinho o lado do exército brasileiro. Tem que ser contado. Porque a gente só vai entender direito o governo militar se a gente entender a maneira que os militares pensavam. E também suas motivações.
informações. E para isso precisamos voltar brevemente na Guerra do Paraguai. Pra você entender, nessa época o Brasil tinha um exército que era desorganizado pra cacete. Além de ser desorganizado, ele não funcionava direito. Só que aí rolou a Guerra do Paraguai e o Brasil foi obrigado a montar um exército que funcionava assim em meia hora. Vai lá, monta o exército que funciona nessa porra aí pra ontem. No final, o exército brasileiro foi um dos vencedores da guerra. Só que o Império no Brasil meio que cagou pra isso. Ah, vocês estavam lá, fez mais que obrigação, caralho. Porra, exército, é obrigação de vocês, vai se fuder. E é óbvio, os militares ficaram putos, isso meio que mexeu com a cabeça deles. Isso plantou a sementinha da ideia de que o papel deles era salvar o Brasil. Na cabeça deles, um civil jamais ia conseguir cuidar direito do país. Porque um civil é egoísta, só pensa nele mesmo. Diferente de um militar que se sacrifica pelo país a vida toda. Então era assim que eles pensavam. E esse pensamento, essa ideologia, foi sendo repassada de geração pra geração. E pra piorar tudo, no início do século XX, uns caras da elite do exército foram estudar na Alemanha. E lá eles aprenderam a ideia de que o exército tem sim que baixar a porrada do cacete quando é preciso. E eles trouxeram isso pro Brasil. E por causa disso rolaram várias tretas pesadas no início do século XX que você já deve ter ouvido falar, né, na época de escola. A Revolução de 30, a tentativa de golpe de 1954. E assim, sempre tinha militar no meio dessas porras. E em qualquer época dessa, se você perguntasse pro militar por que eles queriam tomar o poder no Brasil, a resposta ia ser quase sempre a mesma. Nós vamos livrar o Brasil da corrupção e salvaremos o país. E galera, eu não tô sendo irônico, eles realmente acreditavam nisso. Beleza, agora vamos voltar para Jungle. Em 30 de março ele fez seu último discurso como presidente. Ele participou de uma festa dos sargentos da Polícia Militar Federal e quando ele começou a falar... Bem, tem uma história muito louca aí no meio. Dizem que antes do seu discurso, ele tomou um uísque batizado, umas bolinhas que eram tipo uns estimulantes, e parece que a coisa bateu. Bateu assim, ó... Bateu forte. Com aquela parada tipo Red Bull dá asas mesmo, deu asas pro garoto. Então em seu discurso, Django estava completamente exaltado. Batia na mesa, falava, caralho, vai ser assim, porra! Falava que a reforma de base ia salvar o Brasil. A reforma de base, caralho, vai salvar o Brasil! Django estava claramente emputecido. Agora lembra que eu falei lá no início do vídeo que a Guerra Fria influenciou os acontecimentos em nosso país, em nosso country? Então, o que está acontecendo nesse momento era o seguinte. Os países socialistas apoiavam grupos de esquerda na América Latina, incluindo no Brasil. E os Estados Unidos estavam fazendo de tudo para que alguns desses países não se transformassem em uma nova Cuba. The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. E é importante falar que nessa época vários golpes de estados rolaram na América Latina e todos eles com apoio dos Estados Unidos da América. Aham. E tem um lance muito foda no meio disso, que é a Escola das Américas. Esse negócio ficava no Panamá e foi construído pelo governo americano e era usado pelos caras da CIA, que ensinavam, entre outras coisas, técnicas de tortura para os militares da América Latina. Só que assim, depois que o Fidel Castro assumiu o poder em Cuba, em 1959, a paranoia de que o comunismo podia se espalhar pela América Latina cresceu pra caralho. Então a Escola da América virou mesmo uma grande universidade da tortura. E os Estados Unidos, é claro, estava de olho aqui no Brasil. O embaixador americano ficava em contato direto com Washington. Não o compadre Washington do Chan, a capital americana. E eles ficavam contando tudo o que acontecia no governo e nas ruas aqui no Brasil. E esse embaixador também se relacionava com políticos, empresas, militares que eram contra o Django. Os Estados Unidos chegou no ponto de ajudar com o financiamento de campanhas políticas que eram contra o comunismo. E hoje se sabe que até a CIA ajudou a organizar alguns protestos contra o João Goulart. Então ficou mais do que claro o envolvimento americano no golpe militar. Tanto que quando o golpe de fato rolou, eles até mandaram alguns navios pra costa do Brasil. Foi tipo assim, olha, se o golpe pra derrubar esses comunistas não der certo, a gente tem aqui uns navios aqui que pode ajudar aqui, né? Dá pra ajudar. We decided on the basis of the information that come in this morning, go ahead and start a naval task force out. Mas assim, voltando para o fio da meada. Então assim, galera, em março de 64, a questão nem era mais se o golpe militar iria acontecer, e sim quando ela ia rolar. E a ideia dos militares é que isso iria acontecer em abril. Aliás, tem uma história de que um dos generais não queria que isso acontecesse no comecinho de abril por uma questão completamente tosca. Ele disse pros seus colegas que nesses dias a lua é quarto minguante. E tudo que acontece quando a lua está em quarto minguante não dá certo. É sério isso, senhor militar? Então quando
quando seu professor perguntar qual a influência da Lua na Terra, você, além de falar das marés, você fala que em datas de golpe militar. Só que discutir datas de Lua não adiantou em porra nenhuma, porque assim, dia 31 de março, o Django estava no Rio de Janeiro. Aí deu a louca em um general mineiro chamado Olímpio Mourão Filho, um dos caras que estava arquitetando o golpe, que simplesmente pegou suas tropas em Minas Gerais e partiu para o Rio, avisando os outros generais que seus soldados já estavam na rua. Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Esse movimento foi conhecido como Operação Popeye. Isso porque Olímpio Mourão Filho fumava um cachimbo o dia todo, né? Parecido com o marinheiro Popeye dos desenhos animados. Um dos militares envolvidos no golpe era o Marechal Castelo Branco. Sim, esse cara que deu nome à rodovia Castelo Branco, sim, essa Castelo Branco de São Paulo. Esse cara era chefe do Estado-Maior do Exército. Ou seja, ele era do governo, mas também era o chefe do golpe militar. Pode isso, Arnaldo! Bem, quando o Castelo Branco ficou sabendo que os caras em Minas começaram a marchar pro Rio de Janeiro, ele ficou desesperado e mandou as tropas pararem. Mas aí já era tarde demais. Então olha só que engraçado, os caras que queriam restaurar a ordem no país começaram a tomada de poder de uma maneira completamente zoneada e desorganizada. Então, nesse mesmo tempo, estavam rolando vários protestos e prisões em todo o Brasil. O Django teve que ir pra Brasília pra tentar o apoio do Congresso. Só que ele não conseguiu merda nenhuma. Como não adiantou em nada, ele foi pro Rio Grande do Sul pra tentar pedir ajuda do Exército Gaúcho. Só que foi aí que ele levou um puta backstab, a facada nas costas do Congresso. Todo mundo sabia que ele estava no Rio Grande do Sul. Mas o presidente do Congresso disse que isso era mentira, que o Django tinha saído do país sem avisar ninguém. Disseram que ele tinha fugido e por causa disso, o cargo da presidência estava vago. Abandonou o governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Então eles fizeram uma sessão extraordinária e colocaram o presidente da Câmara dos Deputados como presidente do Brasil. E tipo, foi uma coisa muito cuzona. Eles foram muito cuzões. Nomearam o cara, desligaram os microfones, apagaram as luzes e foram embora. Foda-se. Cusões. Muita gente tentou convencer o João Goulart a resistir ao golpe, usando inclusive o exército gaúcho. Só que ele também sabia que os navios americanos estavam dando suporte a esse golpe. Então ele falou, meu, não vai dar jeito. Aí o cara jogou a toalha. E ó, zarpou para o Uruguai. Os brasileiros só votariam para presidente novamente 25 anos depois. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Nos primeiros dias após esse golpe, o presidente do Brasil foi um sujeito chamado Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, e foi nomeado no lugar do Django. Só que, velho, quem mandava mesmo lá eram os militares. Enquanto os generais não decidiam quem iria governar o Brasil, eles montaram uma verdadeira junta militar com 3 caras. Um deles era o general chamado Arthur da Costa e Silva, que era quem mandava ali. Com certeza você já reconhece esse nome, né? Mas vamos guardar muito bem ele, porque você vai ouvir muito esse nomezinho Costa e Silva. E foi essa junta que decretou um negocinho chamado AI-1. Ó, escola batendo na porta agora. Ó, escola, professor AI-1, você lembra? Sim, estou falando do Ato Institucional número 1. E essa porra desse AI-1 mudou várias coisas no país. Primeiro, o governo podia caçar os direitos políticos das pessoas que fossem contrárias ao regime. Segundo, a Constituição estava suspensa por 6 meses. Ou seja, direitos constitucionais? Não! Ninguém tinha mais isso! Terceiro, o novo presidente não seria mais escolhido pelo povo, e sim com uma votação no Congresso. Então, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, sim, o Castelo Branco, que era chefe do Estado-Maior do Exército, esse rapazinho foi eleito presidente e assumiu o seu governo no dia 15 de abril de 1964. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações, no processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1967. E assim, o Castelo Branco assumiu falando que essa parada do governo militar ia ser algo temporário e que tinha como único objetivo acabar com esse caos que o país estava vivendo.
Beleza! Só que junto ali dos generais que estavam com o Castelo Branco, tinha uma galerinha que não pensava muito assim, né? Não era muito apta a esse pensamento. E um deles era exatamente Costa e Silva. Não confundir com o Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua, por favor. Ele fazia parte da junta militar e agora era também ministro da guerra. E esse rapaz, o Costa e Silva, não queria nem ouvir falar de governo temporário, colocar o país nos eixos. Para Costa e Silva as coisas eram bem simples. Se você fosse de esquerda, você era terrorista e merecia morrer. Então, com vários militares no governo pensando assim, dá pra entender o porquê logo em 64 a União Nacional dos Estudantes foi extinta e sua sede incendiada, já que muita gente ali era de esquerda. Aliás, o presidente da União naquela época era quem? José Serra, que precisou sair do país, né? Senão ele ia se fuder. Então, pessoal, lembra que eu falei que por causa do AI-1 as eleições para presidente seriam decididas e escolhidas no Congresso? Só que assim, outras eleições ainda eram por voto direto. Então, em 1965, rolaram as eleições para governador em 11 estados. E os candidatos do governo militar ganharam em apenas 6. E é claro que isso não agradou nem um pouco os militares. Aí o que eles fizeram? Lançaram o AI-2, né? O Ato Institucional número 2, que entre outras coisas tornava ilegal a existência de partidos políticos no Brasil. Ato Institucional número 2. Ficam extintos os partidos políticos. Fixada a eleição indireta. Então assim, pouco tempo depois foram criados 2 partidos políticos que eram os únicos que poderiam existir no Brasil. Um era a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, né, que era o partido do governo. O outro, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que tinha os políticos da oposição. Quer dizer, pelo menos aqueles que não tinham sido caçados ou fugido do Brasil. Então ficou óbvio, né? Os militares começaram a acumular cada vez mais poder político. Isso ficou ainda pior no começo de 66, quando rolou o AI-3, mais um ato institucional. Lembra que os governadores ainda eram eleitos por voto direto, né, da população? Então, não vai ter mais voto nessa porra, não! As eleições para governador agora seriam feitas pelos deputados estaduais. E os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores. Aí o que o governo fez? Marcaram novas eleições. Aí dessa vez eles conseguiram eleger os caras que eles queriam como governadores. E como esses governadores colocavam quem eles queriam para ser prefeito, aí fudeu de vez. Agora o governo militar mandava na porra do país inteiro. Só que aí a esquerda armada não estava parada. Tem gente que diz que os grupos de esquerda que adotaram táticas de guerrilha surgiram como uma resposta ao AI-5, que é um negócio que a gente ainda vai falar aqui, mas isso não é verdade. No governo Castelo Branco já rolou o primeiro grande ataque armado contra o governo, que foi o atentado do Guararapes. Os caras explodiram uma bomba no aeroporto internacional de Recife, matando um vice-almirante e um jornalista que era secretário do governo pernambucano. Na verdade, o alvo era o Costa e Silva, né? Aquele militar linha dura, mas o cara saiu ileso, escapou ileso. O Castelo Branco ficou no governo até 67, mas antes de ir embora, ele tinha que deixar um presentinho, né? Então ele deixou lá o Ato Institucional número 4. Mais um aí! O AI-4 anunciava a criação de uma nova Constituição no Brasil. E como você pode imaginar, era uma Constituição que dava ainda mais poder para os militares. A história conta que o Castelo Branco realmente tentou organizar um movimento dentro do exército brasileiro para que o regime militar fosse mais moderado. Só que isso só rolou no início do seu governo. Só que pouco tempo depois ele já mudou completamente de ideia e entregar o governo para um civil, né? Alguém que não era do exército, nem passava pela cabeça dele. Além disso, os caras da linha dura do exército mandavam cada vez mais no governo. E para piorar, 2 dias antes do Castelo Branco deixar o governo, foi criada a Lei de Segurança Nacional, que decretava que os militares podiam prender ou expulsar do país qualquer pessoa que eles achassem que fosse contra o governo. E sabe o que é pior, galera? O verdadeiro terror ainda nem tinha começado. Lembra que eu falei que o nome Costa e Silva ainda ia ser muito falado por aqui? Bem, os militares linha dura queriam alguém do grupo deles para ser presidente. E eles finalmente conseguiram isso com o Costa e Silva, que naquela altura já era marechal. Ele foi apontado presidente do Brasil pelo Congresso e assumiu o cargo em 15 de março de 1967. E aí começou o período mais violento da ditadura militar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil. Uma coisa interessante é que o começo do governo Costa e Silva foi muito bom economicamente. A inflação, que era enorme, finalmente tinha caído. E começaram a rolar vários investimentos estrangeiros no Brasil. Ou seja, o país começou a crescer. Só que assim, no aspecto político, o governo do Costa e Silva foi uma tragédia. Como ele era lá do grupo Linha Dura, a repressão e perseguição política aumentaram ainda mais. E é óbvio que a galera de esquerda reagiu. Estudantes e militantes de várias organizações de esquerda começaram a protestar nas ruas. Nessa época começaram a rolar também os festivais de MPB, e artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e vários outros sempre davam um jeito de atacar o governo em suas músicas. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua canta, mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Então o movimento dos estudantes foi ganhando cada vez mais força em 1968. Só que é claro, o governo ia pra porrada o tempo todo. Um dos casos mais fodas foi do estudante Edson Luiz, que foi morto no Rio de Janeiro, durante um confronto que tava rolando entre os estudantes e a polícia militar no restaurante Calabouço. O pau comeu lá dentro e o estudante de apenas 16 anos foi morto com um tiro a queima-roupa no peito. É importante citar essa morte porque, por causa dela, rolou uma comoção muito grande. Rolou vários protestos e também a passeata dos 100 mil, que contou com vários artistas e intelectuais da época. Com a repercussão negativa dos acontecimentos, os militares permitiram a realização da passeata, mas colocaram 10 mil soldados em prontidão. Estudantes e outros representantes da sociedade civil, como artistas e intelectuais, tomaram as ruas do centro do Rio. Foram 3 horas de passeata que terminou sem conflitos na Cinelândia. Nessa época, a União Nacional dos Estudantes, que atuava ilegalmente, por baixo dos panos, fez também um congresso clandestino no interior de São Paulo. Só que a parada não deu muito certo e acabou com mais de 1000 pessoas sendo presas. 21 de junho de 1968 ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta. Nesse dia, os estudantes do Rio de Janeiro realizaram diversos protestos na cidade. O motivo era denunciar a violência policial durante as manifestações dos últimos dias. Em um dos protestos, a polícia cercou os manifestantes e ameaçou atirar para matar. Logo depois, dispararam a sangue frio na direção da multidão e atingiram várias pessoas. Enquanto socorriam um dos feridos, Manuel Rodrigues Ferreira, de 18 anos, foi atingido 2 vezes na cabeça. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Bem, os grupos de esquerda armada começaram a fazer cada vez mais ataques durante o governo Costa e Silva. Só que, galera, vamos entender. A esquerda armada fez vítimas também? Fez. Em junho de 68, um quartel em São Paulo foi atacado com bombas. Isso causou a morte de um soldado de 18 anos. Em outubro de 1968, um capitão do exército americano que morava no Brasil foi metralhado na frente de sua família. Isso porque desconfiavam que o cara estava no Brasil ensinando técnicas de interrogatório para os militares. Então assim, metralharam o cara porque desconfiavam. Tá certo? Não, também está errado. Então assim, tava rolando excesso dos dois lados, da esquerda e também da direita, dos militares. É claro, um pouco mais dos militares, mas também tava rolando merda da esquerda. Então a ala mais radical da esquerda, aquela que tava pegando em arma, começou a utilizar táticas de guerrilha, especialmente nas grandes cidades. E eles mataram pessoas? Sim, só que o número de pessoas mortas pelo governo foi muito maior. E isso por uma questão meio lógica, O governo tinha muito mais armas, soldados, recursos de informação e inteligência, então é claro que eles vão matar mais. Mesmo porque o governo tinha vários órgãos de repressão durante a ditadura. 2 deles ficaram muito famosos, o DOPS e o DOI-CODE. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, existia desde os anos 20, mas durante a ditadura ele foi um dos grandes responsáveis em identificar e acabar com movimentos políticos e sociais contra o governo. Já o DOI-CODE era formado, na verdade, por 2 órgãos diferentes que se completavam. O DOI, Destacamento de Operações e de Informação, prendia e interrogava as pessoas que eram suspeitas de agir contra o governo. E o CODE, Centro de Operações de Defesa Interna, fazia todo o planejamento estratégico de combate aos inimigos dos militares. Ou seja, era uma verdadeira operação de guerra o bagulho. Isso tudo obedecia a um lance chamado Doutrina de Segurança Nacional, que era uma espécie de mantra da ditadura militar. Esse negócio dizia que o inimigo podia ser qualquer pessoa do país. Ou seja, todo e qualquer brasileiro era suspeito de ser inimigo do governo. Isso é algo que os militares aprenderam com a galera lá da CIA, naquela escola das Américas, no Panamá, que eu falei lá atrás. Muita gente foi torturada por esses órgãos de repressão. Muita. Os caras pegavam alguém pra interrogar e aquela pessoa sumia, nunca mais era vista. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia. Quem é o senhor? Toca.
E é óbvio, toda essa truculência e esses excessos não eram oficializados pelo governo. Existiam sim leis de repressão, mas nenhuma que oficializasse a tortura e a morte. E assim, existiam também as organizações civis que apoiavam o regime. Uma organização chamada de Comando de Caça aos Comunistas tinha milhares de membros, na maioria estudantes de direita e policiais. E para essa galera, comunista tinha que ser tratado na porrada. Gino João Pio foi o primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e era próximo do ex-presidente João Goulart. Em 1969, ele foi preso por agentes do DOPS para prestar esclarecimentos sobre supostas irregularidades administrativas. Ele foi levado para a escola de aprendizes de marinheiro em Florianópolis. Ele ficou incomunicável e proibido de receber visitas durante mais de 10 dias, até que sua família recebeu a notícia de que ele havia se suicidado na cadeia. A versão oficial é que ele se enforcou com um pedaço de arame, história que hoje em dia já foi desmentida. Então assim, dá pra imaginar que a guerra entre a esquerda e o governo só aumentava. Só que tudo piorou um pouquinho mais quando um deputado, Márcio Moreira Alves, fez um discurso exigindo que a população brasileira boicotasse os desfiles de 7 de setembro, como uma maneira de protesto ao governo. Esse discurso foi o pretexto que o governo queria para endurecer ainda mais o regime militar. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile. E foi aí que surgiu uma das maiores merdas, não só da ditadura militar, mas do Brasil, da história do Brasil. O grande e famoso Ato Institucional 5, o AI-5, publicado em uma sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. O AI-5 dizia basicamente que o governo podia fazer qualquer caralho que eles quisessem, qualquer porra. Eles fazem o que quiser. Mas uma coisa foda no AI-5 é que a polícia e o exército não precisavam mais de um mandato judicial para prender quem eles queriam. Qualquer pessoa podia ser presa por qualquer motivo ou mesmo por motivo nenhum. E também não existia mais habeas corpus para quem é preso. Ou seja, se você fosse preso, direito a um advogado, ligar para sua família, esquece, querido, você está fodido. Bem, no dia seguinte da publicação do AI-5, vários deputados foram caçados. Na verdade, o que rolou foi um verdadeiro pânico. Muita gente que estava indo contra o governo e automaticamente estava na mira deles, fugiu do país, porque falou, fudeu, vão me matar. Militantes de esquerda, políticos, artistas, muita gente se mandou. Alguns cantores como Caetano Veloso e o Gilberto Gil ficaram quase 2 meses presos antes de conseguir deixar o país. Bem, até o final de 1969, outros 12 atos institucionais foram publicados no Brasil. É claro, nenhum tão foda quanto o AI-5, mas todos davam cada vez mais poderes para o governo. E quando Costa e Silva ficou doente e foi obrigado a deixar a presidência do país em 1969, bem, nada disso mudou. Com ele ou sem ele, a repressão iria continuar. Bem, com o afastamento do Costa e Silva, os militares criaram uma segunda junta militar, que governou durante 2 meses até o Brasil reconhecer o seu novo presidente, o general Emílio Garrastazu Médici, que assumiu o cargo em 30 de outubro de 1969. A oração do presidente Médici acendeu novas e ardentes esperanças no espírito do povo brasileiro, sobretudo quando afirmou: homem da lei, sinto que a plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. E se liga, por causa do crescimento econômico, o governo Médici começou a fazer obras monumentais, como por exemplo a ponte Rio-Niterói, ou então a usina de Itaipu. E é claro, eles também gastaram pra caramba com propaganda do regime militar. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Então os militares começaram a criar um sentimento de que o Brasil era uma potência, algo que aumentou ainda mais com a conquista da Copa de 1970. Tem um slogan dessa época que ficou muito famoso, que era o seguinte: Brasil,
ame-o ou deixe-o. E as pessoas que apoiavam esse regime chamou esse momento de o milagre brasileiro. Bem, agora quem era contra o governo chamava de anos de chumbo. Como vocês podem perceber, o nome não era exagero. Nessa época que os portões do DOP se encheram de prisioneiros políticos, os caras usavam pau de arara, choques elétricos, surras, estupros, tudo mais que você possa imaginar. Ainda por cima existiam sítios clandestinos que eram utilizados para execução a sangue frio. Eu me lembro até hoje de uma aula de história que eu tive onde o meu professor contou um desses métodos de tortura. Bem, o que eles faziam? Eles pegavam uma espécie de chaleira e colocavam um rato lá dentro. Aí eles colocavam o bico da chaleira no c... do sujeito. Depois eles pegavam um isqueiro e começavam a esquentar essa chaleira. Como vocês devem imaginar, o ratinho dentro da chaleira começava a ficar completamente desesperado e ia para a única saída cabível, que era o quê? O bico da chaleira que dava direto no c... da pessoa. Então, com suas garras e desesperado para sair da chaleira, o ratinho começava a arregaçar todo o intestino da pessoa. Não era legal. Pra vocês terem uma ideia, só em 1970 foram mais de 1.200 denúncias de tortura. Em 72 foram 38 pessoas mortas confirmadas e 22 desaparecidas. O governo Médici foi, de longe, o governo que mais torturou e matou pessoas durante o regime militar. Mano, o negócio foi insano. O governo, é claro, negava tudo isso. Dizia que era só boatos da esquerda para desestabilizar o governo do país. Formada em pedagogia, Lígia Maria Salgado Nóbrega começou a militar no grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares contra a ditadura militar. Caçada pelo governo, ela mudou-se para o Rio de Janeiro. No dia 29 de março de 1972, ocorreu a chacina de Quintino. Agentes do DOI cercaram uma casa que servia de base para um grupo da VAR Palmares e assassinaram Lígia e outras 2 pessoas. A versão oficial é que aconteceu uma troca de tiros, mas hoje já se provou que as vítimas não reagiram e foram assassinadas a sangue frio. Lígia estava grávida de 2 meses. Bem, além disso, vários jornais eram vigiados de perto com agentes do governo dentro da redação. E qualquer tipo de matéria contra o regime militar era censurada. Então, como a população não ficava sabendo de muitas dessas torturas, prisões e mortes, a parada só ia aumentando. A cada dia mais pessoas eram presas e muitas vezes sem prova nenhuma. Foi a grande era da censura no Brasil. Vários jornais da época protestavam contra essa censura de uma maneira bem curiosa. Deixavam páginas inteiras em branco ou colocavam algum poema ou então receitas culinárias. Porque a mensagem ficava clara, se tinha alguma dessas coisas ali, era porque tinha alguma matéria que foi censurada. Então às vezes você pegava o jornal e a primeira página inteira era uma receita de bolo ou um trecho de Os Lusíadas. Aí você já sabia que ali era pra ter uma matéria que o governo não quis que ninguém lesse. A censura também pegou pesada com os artistas daquela época, porque tudo que eles produziam tinham que passar pelos censores do governo. E nesse ponto, músicos como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram geniais, porque os caras faziam músicas criticando o governo, mas muitas vezes de uma forma que os censores não percebiam e deixavam passar. Na verdade, alguns desses censores eram bem burros, né? Porque olha esses exemplos. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão, que a aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, chame ladrão. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir, é proibido, proibir. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Então, pra vocês entenderem, um vídeo como esse Nostalgia Histórico sobre a ditadura militar, naquela época, jamais entraria no ar. Só que o que aconteceu? Do outro lado, a esquerda armada não se deixava intimidar. Existiam vários tipos de grupos diferentes lutando e vários deles agiam em parceria. Só que cada um seguia meio que uma orientação distinta do comunismo. Por exemplo, tinham grupos que eram adeptos do comunismo da União Soviética. Já outros seguiam o comunismo da China. Aliás, vários militantes de esquerda daquela época dizem hoje em dia que queriam derrubar o governo militar para restaurar a democracia. Só que tinha uma galera que queria trocar a ditadura militar por uma ditadura do Partido Comunista. Nós éramos contra a ditadura militar
mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? O governo, é claro, não queria saber disso, né? Pra eles, comunista era tudo igual e foda-se pau no cu. Só que independente de suas motivações, a galera da esquerda armada fizeram ataques muito grandes. Um deles foi o roubo do cofre de Adhemar de Barros, que era considerado um dos políticos mais corruptos do país. O assalto foi feito pelo grupo Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Quem fazia parte desse grupo também era Dilma! Dilminha, paz e amor! Ela, inclusive, era uma das pessoas mais procuradas pelo governo. Bem, Dilma foi presa em 1970 e foi torturada durante vários dias. Tem outra ação que é lembrada até hoje, é o sequestro do embaixador americano. Os militantes de 2 grupos revolucionários capturaram o cara e exigiram a libertação de 15 presos políticos. O governo cedeu e os prisioneiros foram libertados. Quem participou também desse sequestro foi o Fernando Gabeira, que depois tornaria jornalista e político, né? Um dos fundadores do Partido Verde. Entre os que saíram da prisão por causa disso estava o José Dirceu, que depois seria político do PT. Uma das vitórias mais violentas da esquerda armada nessa época foi o assassinato do empresário dinamarquês Henning Albert Boysen. Ele era acusado de ser agente da CIA e de participar de sessões de tortura e de repressão. Ele foi fuzilado na rua. Então dava pra ver qual que era o cenário naquela época. Respondiam violência com mais violência, era uma guerra. Só que a galera de esquerda também teve várias baixas durante o governo do Médici. E uma das mais importantes que você deve se lembrar da escola foi de Carlos Marighella. Ele tinha sido considerado o inimigo número 1 da ditadura. Ele foi morto em uma emboscada em São Paulo. E olha que coincidência, as mortes de Marighella e de Boysen aconteceram na mesma rua. Outro cara importante da esquerda que foi morto durante o governo Médici foi o Carlos Lamarca. E olha só, o Lamarca tem uma história foda. Ele tinha sido capitão do exército até 1969. Mas aí ele desertou e se tornou um dos principais líderes da luta contra o governo. Como, por exemplo, o sequestro do embaixador da Suíça, que fez com que outros 70 prisioneiros políticos fossem libertados soltos. Bem, o Lamarca foi caçado no país todo e acabou sendo assassinado na Bahia. Integrante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, a Natália de Souza Melo Alves foi presa por agentes do DOI-CODE em 17 de dezembro de 1972. Ela foi levada para um local desconhecido. Porém, sua prisão foi só registrada oficialmente um mês após ela desaparecer, quando ela foi transferida para a Delegacia de Segurança Social de Pernambuco. Em 22 de janeiro foi encontrada morta em sua cela. Seu corpo apresentava marcas de tortura e seus órgãos genitais haviam sido queimados para ocultar vestígios de violência sexual. A versão oficial do governo é que ela tinha se suicidado. Então é importante a gente entender que o governo Médici conseguiu eliminar quase todos os focos da guerrilha da esquerda do país. A repressão nessa época foi muito foda. E um dos casos de eliminação mais violentos foi o caso da guerrilha do Araguaia, um movimento guerrilheiro que surgiu no final dos anos 60. Era uma galera que decidiu fazer uma revolução comunista, mas começando o lance só nos campos e depois indo para cidades do mesmo jeito que o Fidel Castro tinha feito em Cuba. Então o que eles fizeram? Eles foram lá para a Amazônia para tentar começar essa revolução. Só que o governo descobriu isso e montou várias operações de ataque. Mano, se liga, os guerrilheiros eram menos de 100, poucas armas. E o exército chegou a ter quase 2.000 homens na região. Bem, no começo os caras do Araguaia até que conseguiram resistir, mas depois não teve outro jeito, né? Os militares levaram a melhor. Foi um verdadeiro massacre. Vários guerrilheiros foram mortos e outros capturados. E desses que foram capturados, vários foram assassinados a sangue frio. E depois, é claro, dados como desaparecidos. Um dos poucos que sobreviveram foi José Genuíno, que depois se tornou político do PT. Bem, o famoso milagre econômico foi manchado com o sangue daqueles que lutaram contra o governo militar. Na verdade, a ditadura ainda estava longe de acabar. 15 de março de 1974, o Brasil ganhou um novo presidente, o general Ernesto Geisel, que foi eleito pelo Congresso, derrotando o candidato do MDB, Ulisses Guimarães. Bem, com o Geisel, o Brasil começou a caminhar e engatear para o fim da ditadura militar. No final do seu governo, em 1979, o Brasil ainda era uma ditadura, mas a sensação é de que o pior já tinha passado. Um dos mentores desse processo de abertura do Brasil, que foi chamado de política de distensão, foi um cara chamado Golbery de Couto e Silva. O Golbery, mesmo sem ser presidente, foi uma das figuras mais importantes do governo militar. O cara tinha uma formação mais intelectual do que os outros generais, então ele era contra aquela parada da linha dura. Inclusive é por isso que quando Costa e Silva assumiu, o Golbery, que fez parte do governo do Castelo Branco, mandou tudo pro caralho e falou: foda-se,
Eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Em 64, o Golbery foi o criador e chefe do SNI, Serviço Nacional de Informação, que era um órgão de inteligência do governo. É claro, seu SNI depois acabou sendo utilizado para repressão. O próprio Golbery deu declarações depois dizendo que com o SNI ele tinha criado um monstro. Só que aí quando o Geisel assumiu o governo, o Golbery falou, opa, agora dá pra voltar. Ele acabou se tornando chefe da Casa Civil e acabou se tornando um dos braços direitos do presidente em todo aquele processo de abertura. Elson Costa foi um dos maiores militantes do Partido Comunista Brasileiro desde os tempos de Getúlio Vargas. Logo após o golpe, ele foi preso e ao reconquistar a liberdade, passou a morar em São Paulo com um nome falso. Em 75, ele foi preso num bar em São Paulo graças à Operação Radar, que tinha o objetivo de desestruturar o PCB, e ele foi levado para a casa de Itapevi, um centro de tortura clandestino do DOI-CODE na Grande São Paulo. O antigo sargento confirmou que ele foi torturado violentamente, tendo o corpo todo molhado com álcool e incendiado, além de receber uma injeção usada para matar cavalos. Seus restos mortais nunca foram encontrados. E agora é importante dizer que o Geisel pegou o Brasil quebrando, porque aquele famoso milagre econômico havia acabado e o país começou a entrar em uma puta crise. A inflação voltou a crescer e economicamente a vida do povo começou a ficar mais foda. Os preços de matérias-primas e outros insumos essenciais e, sobretudo, os do petróleo e seus inúmeros derivados começaram a disparar, jogando para o alto as curvas de custo dos produtos intermediários e finais. Então a ditadura começou a deixar de atender as necessidades daqueles que eram inclusive a favor do governo. Aí eu preciso falar uma parada que é bem importante. O Geisel era um daqueles que não apoiava a linha dura na ditadura militar. Ele acreditava que os excessos na repressão tinham passado dos limites. Então quando ele assumiu, ele decidiu que estava na hora de começar a aliviar um pouco isso. Só que assim, o Geisel era autoritário pra caralho. Então se as coisas começassem a sair do controle, ele iria de novo... Pera aí, põe os caras na linha então, porra! Vai embora daqui! Vai embora daqui! Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Então, como vocês puderam ver, o golpe militar não aconteceu do dia pra noite. Assim como o fim do regime militar também. Na verdade, demoraria anos para que ele se concretizasse. Especialmente porque o Geisel queria fazer isso de uma maneira suave, até mesmo para não dar treta com a galera do regime militar. Só que ele não contava com uma merda que iria rolar. Aliás, uma não. Duas merdas. Em 25 de outubro de 75, o jornalista Vladimir Herzog foi torturado e assassinado por agentes do DOI-CODE. Tipo, os caras ainda soltaram uma foto tentando forjar um suicídio, mas ninguém acreditou. Meses depois rolou outro assassinato, quando o metalúrgico Manuel Fiel Filho se suicidou dentro do DOI-CODE. E por causa disso, começaram a rolar vários protestos no país. E o que é importante não só aqui no Brasil, como também em vários outros países. Porque a comunidade internacional começou a olhar para esse lance de direitos humanos nos países que tinham ditadura. E olha só que plot twist, quem liderava essa porra toda era quem? Os Estados Unidos. Porque se liga o que estava rolando lá do lado de cima do Equador. A guerra do Vietnã tinha sido violenta demais, né? E os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Isso rolou dos dois lados, né? Morreram vários soldados americanos e os soldados americanos também mataram uma porrada de vietnamita. Então começou a rolar vários protestos nos Estados Unidos em favor aos direitos humanos. E não eram uma ou duas pessoas não, velho. Eram milhares de pessoas gritando nas ruas a favor disso. E é claro, o governo americano não era bobo. Então eles viram que os populares estavam putos e eles pararam de apoiar a violência que rolava nas ditaduras dos países da América Latina. Então, por causa daquelas duas mortes que eu citei, o Geisel decidiu que era hora de mostrar que ele não iria mais admitir esse tipo de crime dentro dos quartéis. Então ele demitiu o comando do DOI-COI em São Paulo e logo depois também deu pé na bunda no general que respondia pelo 2º Exército, que era o exército que ficava em São Paulo e um dos exércitos mais importantes do Brasil. Ou seja, Geisel bateu com o pau na mesa e demitiu uma galera muito importante ali do regime militar. Agora, se o Geisel queria realmente começar um processo de redemocratização, palavra difícil, o cara acabou marcando alguns gols contra. Em 77, por exemplo, ele lançou uma série de medidas bem autoritárias e uma delas dizia respeito às eleições. Então assim, galera, as eleições para deputado, senador e vereador ainda eram diretas, ou seja, ainda era por votação da população, porque na verdade essa era a maneira que o governo utilizava para mostrar de que o regime, pelo menos nas aparências, ainda era um pouco democrático. Só que aí em 74 rolou uma eleição, só que aí dos 22 estados que o governo iria eleger senadores, o
governo perdeu em 16. Foi uma lavada. E o governo só não perdeu a maioria no Senado porque essa eleição ia trocar apenas 1/3 dos senadores. Mas rolou uma tensão entre os militares, principalmente os linha dura. Os caras perceberam que as chances deles se fuderem na próxima eleição eram grandes. Então o Geisel foi lá e mudou a regra do jogo, né? Mais uma vez. Para o governo não perder a maioria no Senado. E o que ele decretou? Ele decretou que 1/3 dos senadores não seriam mais eleitos por voto direto da população. Esses senadores seriam indicados diretamente pelo presidente. Seriam os senadores biônicos. Ou seja, o MDB, né, que era o partido de oposição do governo, podia ter zilhões de votos para senadores que, foda-se, não ia valer de nada. Eles nunca teriam a maioria no Senado. Acresce mencionar, para melhor entendimento da realidade dos fatos, que a Arena aparentemente se beneficiou, e talvez mais correto seria dizer que se desgastou, com largo período de confortável, mas emolente posição majoritária. As consequências estão agora à vista. Tá, tem esse lado, mas tem o outro lado também. O Geisel deu sim alguns passos adiante na redemocratização do Brasil, e 2 deles foram importantes pra caralho. O primeiro foi acabar com todos os atos institucionais, com leis que contrariassem a Constituição. Em outras palavras, o AI-5, aquele grande terror, deixou de existir. Ah, graças a Deus. E o outro foi a demissão do ministro do Exército, um cara chamado Silvio Frota. E isso também foi algo tão importante quanto o fim do AI-5. Aí você tá se perguntando, tá, mas por que a demissão desse maluco foi tão importante? Já que você nunca ouviu falar do Silvio Frota, né? Não é o Frota lá, não, é outro Frota. Na época do Geisel, o Silvio Frota era um dos maiores nomes da galera linha dura. O Silvio Frota achava que o Geisel era frouxo pra caralho, tinha que ser mais linha dura, pô, filha da puta, colocar esses caras na rédea curta. Então o Silvio Frota já estava mexendo alguns pauzinhos para ser o próximo presidente depois do Geisel. E provavelmente voltar com toda aquela repressão total e toda aquela porra. Então, quando ele demitiu esse sujeito em 77, o Geisel fez mais do que só demitir o ministro do Exército. Porque o problema não era o Silvio Frota em si, era tudo que esse cara representava. Ele era a encarnação de tudo aquilo que eu falei no meio do vídeo. E quando o Geisel botou esse cara pra correr, ele deixou uma mensagem bem clara. Esse tipo de pensamento não era mais bem-vindo no governo. Ainda faltava alguns anos pra ditadura acabar, mas todas essas medidas finalmente fez com que o Brasil tivesse seu último presidente militar. João Figueiredo assumiu o governo em 15 de março de 1979, jurando transformar o Brasil em uma democracia. É meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. As reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira, purificando o processo de influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade. Aliás, uma vez perguntaram pra ele sobre essa abertura política e se isso realmente ia acontecer, e ele respondeu isso aqui, ó. É pra abrir mesmo, e quem quiser que eu não abra, eu prendo e arrebento. Pra abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento. Eu não tenho dúvida. Mas, velho, pelo menos o Figueiredo cumpriu o que ele tinha prometido, correto? Vamos ver como isso aconteceu? Uma das primeiras coisas que ele fez foi também uma das mais importantes, a lei da anistia. Essa lei, como o próprio nome diz, cedia anistia a todo mundo que havia sido condenado como criminoso político. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação. O problema é que essa lei também anulava alguns crimes de torturadores e assassinos a serviço do governo. Mas assim, polêmicas à parte, o fato dos criminosos políticos serem anistiados teve 2 consequências políticas. A primeira, é claro, muitos dos políticos que haviam sido exilados começaram a voltar para o Brasil. E a segunda foi violência! Porque os militares linha dura começaram a organizar vários atentados para impedir a abertura política. O mais famoso deles rolou em 1981 e ficou conhecido como Atentado Rio Centro. Estava rolando um show em homenagem ao Dia do Trabalho no pavilhão Rio Centro, no Rio de Janeiro. E 2 caras do exército, um sargento e um capitão, foram até lá com uma bomba. A ideia era explodir o negócio no meio da multidão e dizer que esse atentado era a prova de que a esquerda armada havia voltado. Só que os caras fizeram merda e a bomba explodiu dentro do carro que eles estavam. O sargento morreu e o capitão ficou ferido pra caralho. A Polícia Federal, a Polícia do Exército e a Secretaria de Segurança do Rio estão investigando juntas a explosão de 2 bombas ontem à noite no Rio Centro, em Jacarepaguá.
uma das bombas matou um sargento e feriu gravemente um capitão do exército. Foi um puta escândalo e no meio das investigações, os militares tentaram abafar o caso e culpar a esquerda de qualquer jeito. Só como você pode imaginar, ninguém comprou essa ideia. Pra piorar, o Jornal Nacional apresentou uma versão completamente mentirosa desse caso, que confirmava a história dos militares. Quem são esses terroristas? Quem são esses maus brasileiros? Quais são esses materialistas? Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande, custe a violência que custar? Aliás, lembra lá no começo do vídeo que muitos jornais apoiavam o golpe, né? Porque eram contra o governo do Jango? Só que aí quando a ditadura começou a pegar mesmo e a censura também, esses jornais deram pra trás e passaram a ser contra o governo. Só que assim, alguns veículos de imprensa continuaram apoiando os militares. E a Rede Globo foi um deles. Mas calma, relaxa, não vão lá xingar a Globo. Hoje em dia, a própria Globo reconhece que isso foi um erro. E há também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos. Agora, outra coisa importante pra caralho no governo do Figueiredo foi uma reforma política que acabou com a Arena, Partido dos Militares, e o MDB, que era a oposição. Lembram que eram os dois únicos partidos que podiam existir durante o regime? Isso porque essa reforma permitiu que outros partidos pudessem ser criados. E aí surgiram vários outros partidos que existem até hoje. Porque, galera, vamos pensar uma coisa. O que não faltava no Brasil na época era liderança política. É claro, tinha a galera que tinha voltado pra cá por causa da lei da anistia, mas também novos caras haviam desaparecido. E algumas dessas lideranças surgiram no meio dos trabalhadores. Isso porque desde o final do governo Geisel, a situação econômica do Brasil estava um caos. A inflação crescia a cada dia e a dívida externa também. Então começaram vários movimentos na classe operária. No ABC paulista rolaram várias greves gigantescas dos metalúrgicos. E quem se destacou nessa parada foi o Lula, que em 1980 ajudou a fundar o PT. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Mas também surgiram, é claro, outros partidos, como o PTB, que existia antes da ditadura e foi reativado. Teve também o PDT, que foi fundado pelo Leonel Brizola, um cara que era cunhado do João Goulart, que também teve que fugir do Brasil quando rolou o golpe. O partido Arena, lá dos militares, virou o PDS. E o MDB, que era a oposição, virou o PMDB. Sim, esse mesmo que existe até hoje. Então, com 4 partidos de oposição e o PDS que apoiava o governo, os brasileiros foram até as urnas para escolher os governadores, já que os atos institucionais haviam sido derrubados. Isso acontecia pela primeira vez desde 1960. A eleição rolou em 1982 e as pessoas também votaram para deputado estadual, deputado federal e senadores. Bem, o resultado dessa eleição foi equilibrado pra caralho, com os partidos de oposição vencendo em vários estados. E isso era um sinal de que o regime militar estava acabando de vez. Então, todo esse clima de democracia estava crescendo. A partir desse ano começaram a rolar várias manifestações exigindo que os brasileiros pudessem votar para presidente. E eu aposto que você deve se lembrar disso da época da escola, que são as diretas já. Agora, o legal é que quando a gente vê aquelas imagens das diretas já, com milhares de pessoas nas ruas, nem imagina que a primeira passeata rolou numa cidade pequena de Pernambuco. Mas foi isso mesmo, o primeiro comício das diretas já rolou na cidade de Abreu e Lima. E a partir daí a coisa se espalhou para outras cidades. Em pouco tempo, as diretas já tomaram o país inteiro. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro rolaram manifestações com mais de 1 milhão de pessoas. Todo mundo na rua exigindo o direito de votar para presidente. Velho, imagina, o brasileiro tinha ficado 20 anos em silêncio e de repente 30 milhões de pessoas nas ruas. Lembra em 2013 quando todo mundo falou que o gigante tinha acordado? Bem, em 84 o gigante acordou gigante para um caralho. Galera mais nova pode perguntar pros seus pais, pros seus avós, pros seus tios. Eles com certeza vão se lembrar porque foi uma parada gigantesca que tomou o país inteiro. Liderando esse movimento das diretas já tinha muita gente que você deve conhecer. Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique, Eduardo Suplicy. Ou seja, até mesmo gente que hoje se xinga o tempo inteiro estava lá no mesmo palanque, querendo a mesma coisa e pensando no Brasil. E foi assim que o deputado chamado Dante de Oliveira apresentou o projeto de emenda constitucional para as eleições diretas. Em 25 de abril de 1984, essa emenda foi votada na Câmara dos Deputados, rolou uma puta apreensão, puta expectativa, o país inteiro estava esperando a resposta, mas ela não passou!
Uma manobra dos aliados do governo militar fez com que mais de 100 deputados não estivessem na Câmara no dia da votação, então a emenda não teve o mínimo de votos necessários para passar. O novo presidente do Brasil seria mais uma vez escolhido por voto indireto. Só que isso não impediu o fim da ditadura militar. O candidato da oposição que concorreu pelo PMDB era Tancredo Neves, o cara que tem um neto que você deve conhecer muito bem, né? Aécio Neves. O candidato do PDS era uma pessoa chamada Paulo Maluf, sabe o rouba mais faz? Que durante a ditadura militar tinha sido prefeito e governador de São Paulo. Ou seja, independente do vencedor, todo mundo sabia que essa pessoa não seria um militar. E em 15 de janeiro de 1985, o Congresso fez a votação. Com 72% dos votos, o Tancredo Neves foi eleito presidente do país. Inclusive, muita gente que tinha apoiado o Maluf acabou traindo ele de última hora e votado no Tancredo. E assim era oficial. A ditadura militar havia acabado no Brasil! Só que como as coisas nunca são fáceis para o nosso querido país, o Tancredo nunca assumiu. Ele ficou muito doente depois da eleição e acabou sendo internado. E acabou morrendo dia 21 de abril de 1985. O cara nunca chegou a assumir. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos. Então quem assumiu foi o seu vice, outro cara que você já deve ter ouvido falar, José Sarney. E assim começava um novo capítulo na história do Brasil, chamado de Nova República, que é o que vivemos até hoje. Collor foi o primeiro presidente a ser eleito com votos diretos depois da ditadura. Depois dele veio Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, tudo isso faz parte da Nova República, incluindo a nova Constituição, que é de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Agora, galera, não é só porque o governo militar acabou há mais de 30 anos que a gente não sente mais os efeitos disso. Mesmo porque esse é o tipo de cicatriz que demora muito tempo pra desaparecer. E essa cicatriz ainda não desapareceu. Muitas e muitas mortes da época da ditadura estão sendo esclarecidas só hoje, como é o caso do deputado Rubens Paiva, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva, que foi dado como desaparecido após morrer nas mãos do DOI-CODE em 71. Sua morte foi esclarecida totalmente só em 2014, com um trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que investiga todas as violações dos direitos humanos cometida pelo Estado brasileiro. E mano, esse é só um exemplo. Alguns anos atrás, essa Comissão Nacional da Verdade publicou um relatório com os nomes das pessoas que desapareceram ou foram mortas na ditadura. São centenas de casos, e eles mesmos dizem que esse número pode ser ainda maior. Ou seja, todos esses erros do passado ainda estão sendo reconhecidos. Outro exemplo, em 2013, o Congresso fez uma sessão especial e anulou oficialmente a sessão que depôs o presidente João Goulart. Isso só há 3 anos atrás. Só há 3 anos que reconhecemos que tirar o João Goulart daquela maneira, filha da puta, aquele backstab que deram nele, foi ilegal. Promulgo a resolução número 4 de 2013 do Congresso Nacional. Declara nula a declaração de vacância da presidência da República efetuada pelo presidente do Congresso Nacional durante a segunda sessão conjunta de 2 de abril de 1964. Isso apaga o passado e reescreve a história? É claro que não. Mas é um símbolo importante para fortalecer ainda mais a nossa democracia. Agora, gente, muitas pessoas falam que outras ditaduras foram muito mais violentas que a nossa. Que perto do que rolou em alguns países da América do Sul, a do Brasil foi fichinha. Só, galera, comparar o nosso caso com outros países não muda nada. Ou seja, a partir do momento que acontece a primeira tortura e a primeira morte, não adianta mais você comparar. Já tá fudido igual, já é uma bosta. A gente não tem que ficar comparando. A gente tem sim é que impedir que isso aconteça novamente. O papel do Estado é proteger os seus cidadãos e os seus direitos. Então, assim, enxergar que durante a ditadura militar o governo fez exatamente o oposto disso, não é uma questão de ideologia política, ser de esquerda ou ser de direita. É uma simples questão de humanidade. A gente não tá falando de uma medida econômica, de um programa social. Estamos falando de assassinatos, de pessoas que morreram, que foram torturadas, que viveram horrores. E sim, ditaduras podem ser tanto de direita quanto de esquerda. Muitas pessoas que pegaram a mão em armas naquela época estavam tentando impor as suas ideologias, querendo trocar uma ditadura pela outra. E isso também precisa ser lembrado, porque violência não justifica violência. Nenhuma ideologia de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de centro, do caralho que for, pode justificar uma morte. Isso, galera, é história, já aconteceu em vários lugares do mundo e nunca funcionou. Por que será? Se você precisa matar pessoas para chegar até o poder, significa que o poder não deveria ser dado a você. Então, galera, uma última coisa antes de encerrar essa nostalgia. Quando o Figueiredo
quando deixou o governo, ele deu uma entrevista falando que esperava que o Tancredo fizesse um bom governo. Aquela coisa de sempre, beleza. Mas ele também disse a seguinte frase: que o povo me esqueça. E essa frase ficou muito famosa. Deu pra entender a ideia dele. Ele queria que aquele tipo de governo fosse esquecido. Mas na boa, a gente nunca vai esquecer. E não temos que esquecer mesmo. Tudo de errado, de atrocidade que rolou naquela época, tem sim que ser lembrado. Porque é só fazendo isso que a gente consegue dar realmente valor à nossa democracia, à liberdade individual, à cidadania. O simples fato de eu poder fazer esse vídeo e colocar no YouTube livremente, a gente tem que dar valor a esse tipo de coisa. Então, galera, viva a democracia, viva o simples fato de você poder discordar da ideologia política do seu amiguinho sem ser morto. E é assim que eu vou terminando esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, compartilhe nas redes sociais com todos os seus amigos, me sigam em todas as redes sociais e não deixe de assistir nosso vídeo sobre corrida espacial e também nosso vídeo sobre Hitler. Obrigado pela audiência de todos, valeu, Nose Gang, tamo junto, é nóis, valeu!